Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para continuarmos a análise do nosso mágico mentiroso. De novo, né? Eles têm que ser mentirosos, eles têm que enganar as pessoas, eles têm que manipular as pessoas. Faz parte desta profissão deles, né? Porque a maneira como eles cativam o público é mentindo, é enganando, é iludindo, é criando as falsas ilusões e as interpretações das coisas. Tá? Então, assim, eles são treinados para isso, tá? É que nem PNL, é que nem trabalhar com neurolinguística. O cara vai falar o que você quer escutar, a manipulação para te iludir. Beleza, cara, faz parte. São pessoas que realmente fazem isso para conseguir um troco, conseguir o dinheiro. Eu não acho legal, mas tá na profissão, é assim mesmo. Vamos continuar essa análise, porque a gente já analisou o rapaz, já analisou a boneca e já analisou a cadeira, mas e os efeitos psicológicos que isso pode gerar a quem está ali participando? Novamente, os Estados Unidos ele é repleto de crendices populares e é uma terra onde a igreja se fez tão presente. Protestante, anglicana, presbiteriana e diversas outras ramificações ali. Até as mais antigas vertentes ainda se fazem presentes. Então, existe sim essa questão do medo, do sobrenatural, do medo do demoníaco, medo de fatores que realmente a gente não está enxergando e que vão afetar a pessoa. Eu tenho medo dela, da menina, dali que está sentada na cadeira, sair afetada emocionalmente por um show desse tipo. Existem pessoas que são facilmente enganáveis, são facilmente manipuláveis. Existem pessoas que caem na lábia desse tipo de pessoa. E aí o que acontece? Quando a pessoa está sentada e está ali sugestionada, a forma como ele fala, a PNL que ele utiliza, né, a neurolinguagem e tudo mais, ele acaba fazendo com que os medos se aflorem em decorrência a um mero show de mágica. E isso é ruim, isso não é legal. So Gabrielle, just leave your hands where they are for a moment and be still. Right now, I just want you to be aware of this sensation right here. I want you to remember this feeling. Olá. The next time you have this feeling, you're going to very slowly raise your right arm into the air. And when you feel the sensation return, very slowly let your arms sink back down. Olá, olá. Isso aqui é sensacional. É simplesmente enganar as pessoas por meio de falsas impressões. Mágicos, né? Você pode ver que ele move primeiro o braço dela e, ó, ao olhar, esperando que ela faça. É aquela coisa. Eu quero que você levante agora o braço direito. Levanta o braço direito agora. Abaixa o braço direito. Ele tá olhando para o braço dela. Ele não tá olhando para o braço da boneca. Para essa mágica realmente ser válida, ele teria que estar de costas, ou em uma outra sala, e falando para ela, você vai abaixar o braço direito quando você tiver vontade. E aí ele fazer um movimento e esperar que realmente ela em um outro cômodo faça. Olha, você pode ver que ele move primeiro o braço dela e depois ela move. E ele tá olhando pro braço dela para fazer o movimento. Ou seja, pra puta que pariu. É uma puta mentira. Ê, magiquinho. Ó, presta atenção. Ó, ele tá olhando pro braço dela. Ele não tá olhando pro braço da boneca. Ele tá olhando pro braço dela. Ó, quando ele vai baixar primeiro o braço da boneca para depois acompanhar o movimento, ó. Ele tá movendo primeiro o braço da boneca, já tá movendo. Por que ela não moveu junto? Ela tá com o braço parado. Ó, ele tá na metade já. E depois ela tá movendo, ó. Ele tá na metade. Ó, ele já tá terminando o movimento, ela começa a baixar. Porra, puta mentira. Puta mentira. Há muito tempo atrás, e tem gente imbecil que acredita nisso, né? Muito tempo atrás,
eu tive numa sala de aula com professores que eram das Filipinas, vieram para o Brasil. Hoje tem uma professora que mora no Canadá. E a gente fez o teste de criação de formas pensamento para gerar intenções. É muito complicado isso, tá? Porque você gera intenção de ódio, de raiva, de energias ruins sobre uma pessoa para que ela saiba diferenciar quando ela está sendo golpeada por uma energia ruim. E eu levei esse exercício para casa e na época que eu dei aula de técnicas de terapias alternativas durante um tempo, inclusive fora do Brasil. Eu fui convidado a dar aula fora do Brasil. Eu mostrei para as pessoas como a gente consegue fazer com que as formas de pensamento vão em direção a certos pontos de energia, estando em cômodos diferentes. Então eu botei 5 pessoas num quarto e eu fiquei num outro quarto com a porta fechada. Eu falei para as pessoas, vocês vão ficar aqui no escuro de olho fechado. Fiquem paradas. E eu vou projetar energias diferentes em pontos específicos do corpo de cada um de vocês. E vocês vão registrar as diferenças. Então, como se você tivesse parado agora, de olho fechado. Você está tendo percepção de todo o seu corpo físico, de todo o seu corpo emocional, de todo o seu corpo mental. De repente vem um fator que você começa a sentir incômodos, ou no estômago, ou na cabeça, ou na barriga, ou em outras partes do seu corpo. E esse incômodo vai aumentando, sem justificativa. Você estando parado. Não é um pum, não é vontade de fazer xixi, nem cocô. Começa a afetar. Você marcou isso daí, registrou. Deu 10 minutos, eu chamo as pessoas de volta. E eu tô com o nome no papel, com aonde a pessoa sentiu a energia. Aí eu falo, você sentiu energia em tal ponto, você sentiu em tal ponto, você sentiu em tal ponto, você sentiu em tal ponto. Eu lembro que teve um cara, que foi o Celso. O Celso olhou pra minha cara, ele falou, cara, eu senti exatamente onde você projetou energia. Como isso pode acontecer? Porque você cria a forma pensamento, você direciona a forma pensamento, você abre o ponto de energia da pessoa e insere a forma pensamento lá dentro. E isso é ensinado dentro das técnicas das Filipinas e em muitas outras escolas do Oriente, para que você consiga fazer os tratamentos das enfermidades. Por quê? Porque quando você abre o ponto de energia da pessoa onde está alojada a enfermidade, eu consigo colocar uma energia capaz de agir sobre o órgão, enfraquecendo a enfermidade e fazer com que o corpo humano se recupere naturalmente. Esse é o intuito, mas tem gente que vai utilizar isso para fazer maldade, tem gente que usa isso para matar. E é sério, eu não acredito em macumbaria nesse sentido. Eu não acredito que nenhuma das religiões tenha força suficiente para fazer com que uma pessoa morra por meio de colocar o nome no caldeirãozinho. Isso eu não acredito. Mas a intenção do ser humano é tão perversa e tão ruim que eu nunca mais ensinei essas técnicas porque as pessoas vão direcionar para fazer coisas ruins. O Brasil é repleto de maldades. E eles usam isso para ganhar dinheiro fazendo maldade. Seja qual for a sua religião, usa, tá? Então, ó, o braço da boneca já tá terminando. E ele tá olhando pro braço dela para acompanhar o movimento. Porra, tem que ser idiota. Tem que ser idiota para acreditar num negócio desse. Ó, é uma puta falha, é um puta erro, tá? Olha ele. Para validar isso aqui, ele tinha que estar num outro cômodo, fechado, isolado, vendado, ela aqui nessa mesma posição e ele se comunicando, e aí sim ele fazia esse movimento. Mas não era braço, ele tinha que falar, eu vou mexer uma parte da boneca e se você sentir isso no seu corpo, mova. Aí ele move a cabeça, move os braços, move a mão, move o pé, move o joelho, move a perna. Aí sim você ia falar, ok, aí a gente consegue começar a entender e pré-determinar outros fatores. Mas, porra, aí não, né? Aí não. Já terminou o braço da boneca, a outra ainda tá baixando. Olha lá. E o povo americano... Por quê? Porque o americano acredita em imbecilidades. Entendeu? O medo do americano é tamanho que eles passam a acreditar em qualquer tipo de coisa. Por quê? Porque a religião deles não explica.
O cristianismo, o catolicismo e todas as ramificações da igreja não trazem explicação lógica para isso, porque passa a acreditar que isso é um fenômeno espiritual, demoníaco, satânico do capeta. E não entender que é um show de mágica de mera ilusão. Ele foi treinado para mentir. É simples assim. Ah, vai, Simon. Você é muito mais inteligente que isso, Simon. Convenhamos. Very honest. Raise your hand if you can feel this. Hand back down. Ah, vai, vocês são muito mais inteligentes. Hand back down. I'm going to do this one last time. This time, Gabrielle, I want you to raise your hand the instant you feel something touch you. I'm not going to speak now until it happens. Tá, de novo, tudo isso é meramente um show de ilusão, um show de truque. Ele cria a programação de ritmos. Você pode ver, por exemplo, que ele sincroniza o ritmo no movimento que ele faz. Eu vou fazer isso em você, sentiu? Eu vou fazer isso em você. Agora na boneca, eu vou fazer isso na boneca, sentiu? Ele mantém um ritmo de constância da coisa. E aí ela cria essa mesma percepção de acordo com o ritmo que ele faz. Cara, novamente, para isso ser válido, ele tinha que estar num outro cômodo, num outro lugar, com olhos vendados, e aí sim se comunicando com ela e pré-determinando, dizendo, eu vou tocar em qualquer parte da boneca, e você me diz aonde eu toquei. E não tipo, você sentiu isso, levante a mão, você sentiu isso, levante a mão. Quer ver? Você aí de casa, eu quero que você feche os seus olhos, relaxa o seu corpo. Eu vou projetar uma energia agora para vocês. Ok? Fecha o corpo, fecha os seus olhos e se concentre no seu corpo. Esqueça todos os fatores que estão ao redor de vocês, esqueça completamente tudo que está ao redor de vocês. Vocês vão sentir, a priori, uma leve dor de cabeça, um incômodo na região da testa. Depois isso vai se expandir na região do peito e vocês vão sentir uma pressão no peito. Feito. Me diga quem sentiu isso. Escreva aqui no box. Eu senti isso. Eu vou explicar depois. Talvez outro dia eu explique isso. Mas me diga, você sentiu isso ou não? Estou transpirando aqui porque está quente para dedéu. Me diga. Tá? Hand back down. É meramente indução, mais nada. Stand right up. Thank you so much. Nossa, isso é o básico de uma mera indução dentro de ritmo, dentro de falas e dentro de sensações e percepções ali de simples toques que a pessoa vem a ter. E a galera bate palma. Porra, eu acho que eu vou para os Estados Unidos. Eu vou levar a religião, vou levar esse tipo de prática. Obviamente a igreja lá vai me jogar mais pedras do que os céticos ateus e hipócritas do Brasil. Mas eu acho que eu ganharia muito mais dinheiro fazendo realmente as apresentações de como a forma pensamento é criada, como as energias se manifestam, o corpo de energia nos Estados Unidos. I literally do not know how that happened. Before you even came out and I saw the setup, I was like, there is going to be some ghost stuff happening. And then she sat in the chair and I got nervous for you. And then the doll came out. A boneca não tem nada. A boneca é simplesmente uma ferramenta na qual ele se baseou para fazer com que as pessoas
se fragilizassem pelo medo, ficassem impressionadas por meio desse tipo de coisa. Ele poderia usar qualquer tipo de recurso, inclusive simplesmente fazer uma projeção até do corpo de energia da pessoa. Por exemplo, eu posso utilizar o seu duplo etérico para fazer isso. Eu posso pegar uma parte do seu corpo de energia e fazer esse mesmo movimento utilizando simplesmente o seu próprio reflexo do corpo de energia. Dá para fazer isso? Dá. Eu já vi isso em sala de aula, onde você tira uma parte do corpo de energia da pessoa, ou seja, você puxa essa energia e você faz essas projeções. É por isso que, por exemplo, o Reiki ele pode ser utilizado à distância, quando você parte do princípio, isso é ensinado dentro das técnicas de terapias complementares, quando você consegue projetar a consciência da pessoa dentro da sua própria casa, você imagina essa pessoa pequenininha e você consegue fazer o tratamento no Reiki. Isso é ensinado desde a época de Mikao Usui, tá? Nós estamos falando o quê? De 1800, 1900, né? Então, assim, você consegue fazer esse tipo de coisa, ok? Esses princípios, eles são ensinados. Não é difícil. A questão é, você tem que entender os mecanismos, você tem que ser um facilitador desses processos. O que muitas coisas hoje, muitas pessoas não vão entender e não vão acreditar nessas possibilidades. Esse exercício dá para ser feito com uma coisa muito mais legal do que utilizando-se uma boneca e o medo sobre os fatores. É que o medo fragiliza as pessoas e impressiona e cativa no enredo do mágico. I don't know what that was. That was magic. That was death. I don't know what it was. But it happened. Obviously, I'm not making any sense right now. No, just confusion. Ah, vai, como confusão? Vocês são mais inteligentes que isso. Pô, vocês ganham milhões de dólares por ano utilizando-se da perspicácia de vocês para conseguir ganhar. O Simon tem uma puta de uma produtora, um estúdio de música. Ele é um produtor musical. Não é possível que você não tenha uma noção do que ele fez. Whoa. You're a ghoul. Você é um If I ghoul. was to say you're creepy, that is the best compliment I could give you. Really creepy, really weird. You got possessed by a doll. Você foi possuída por uma boneca. Você tá vendo? Isso é a crendice americana. O americano ele é tão frágil dentro dessa questão espiritual que ele passa a justificar todo tipo de fator como possessão, demônio, como algo ruim. Ele não entende, ele não tem essa educação espiritual que nós fomos privilegiados aqui nas Américas. Sabe? Nas Américas mesmo. Por quê? Porque eu conheço muitos professores espirituais muito legais que dão aula na Colômbia, que dão aula na Venezuela, que ensinam realmente os países latinos esse tipo de coisa. O México é mais complicado, porque ele tem essa prática dos mortos e a crendice pesada sobre os mortos. E a cerimônia ali não é tão legal. A Santa Muerte há muita linha tênue em relação a o que é e o que não é. A igreja já falou que não aceita e condena a prática da Santa Muerte. Então, tá? Já torna-se uma prática prostituída sobre uma ótica da própria igreja. E é um culto a uma santa criada por bandidos, traficantes e vilões. Qualquer site que traz a história da Santa Muerte é clara em falar sobre isso. Embora tenha analfabetos funcionais que venham aqui me ofender dizendo que não, que a Santa Muerte é uma santa e que deve ser respeitada dentro dos princípios da igreja. O ser humano é uma bosta mesmo, porque está escrito lá que não é, que foi criada por traficantes, criada para defender pessoas que vivem na margem da sociedade. Beleza. O que eu falo para vocês é, as pessoas têm que buscar entender o que está por trás disso, tá? O cara é um mágico, um ilusionista, ele tem por natureza mentir para as pessoas e enganar as pessoas. A natureza dele é essa. Quando ele pega uma boneca e mecanismos para mexer com a crença do indivíduo, o indivíduo já se fragiliza, ele já se rende à imagem que ele está vendo. Então a imagem de uma boneca que ele diz ser possuída ou demoníaca e uma cadeira de balanço, que fazem parte de um enredo do medo. Então você já fica assustado, fica fragilizado. Beleza, segunda parte. Terceira parte, ele faz com que a pessoa passe a acreditar que ela está sob a influência da boneca. E aí você vê o erro da primeira parte, onde ele fala, levante o braço direito e eu vou baixar, quando eu baixar, você baixa junto, tal. E você vê que ele já está terminando o braço da boneca, a mulher começa a baixar.
Aí ele cria um timing de sincronismo para a questão de pergunta e resposta. Esse timing é muito interessante porque eu toquei em você, me diz onde tocou, agora faz isso. Ele mantém um ritmo e a pessoa vai seguindo o ritmo. Ela não tem todo o tempo do mundo para ficar sentada lá e ficar, ok, eu acho que eu senti, mas eu não vou levantar o braço. Talvez eu tenha sentido, mas mesmo assim eu acho que foi uma coceira. Não, eu acho que, bom, eu vou levantar o braço para ver o que acontece. Sabe? E não é aquela coisa tipo, vai quando você realmente sentir. Não, ele cria o tempo, esse timing faz com que ela faça pergunta e resposta. Sabe? Ele induz o timing. Sabe? E isso, por exemplo, é muito engraçado. Eu acho que a Tata Werneck, aquela comediante, é isso? Eu acho que é. Que era da Globo e tal, que agora tá no Multishow, ela faz com seus entrevistados. Então ela começa a criar um ritmo de pergunta e resposta, que ela te manda uma pergunta tão capciosa que você eventualmente responde o que vem a primeira coisa na sua mente. Você não para pensar, você cria o ritmo para cima da pessoa e ela te responde qualquer coisa porque ela tem que manter aquilo. A programação é o ritmo. E é exatamente o que ele faz. Novamente, isso a gente só passa a acreditar se fosse num cômodo diferente, nessas percepções e nessas condições. Eu fiz isso parecido com o amigo do Rato Borrachudo, quando a gente estava na casa dele, na live, onde ele sentou e eu fui e coloquei a minha mão numa das partes do corpo dele. Eu falei, onde você sente essa energia, move a sua mão. Ele vai lá e move exatamente onde eu estou com a mão, na parte do corpo dele. Por quê? Porque eu estou tocando no corpo de energia dele e esse reflexo do corpo de energia age sobre o corpo físico. Então, se eu tocasse no corpo de energia de qualquer pessoa, ele vai mostrar onde eu estou tocando. Isso é fácil fazer. Isso é muito fácil, tá? Agora, isso daqui é algo só para as pessoas assistirem e se assustarem. Isso aqui é uma banalização, isso aqui é uma brincadeira. Isso daqui é simplesmente um mágico de quinta categoria, tentando fazer com que as pessoas passem a acreditar que a boneca é possuída e que a cadeira de balanço realmente ela tem ali algum fator espiritual. E não tem. Entendem? Assim, eu entendo que isso é um show de mágica, eu entendo que o cara, ele por natureza, ele tem que mentir, tem que enganar, tem que iludir a pessoa. É a natureza desses mágicos. Eles são mentirosos. Faz parte da profissão deles. Beleza, é da natureza do mágico. Agora, quando a gente lida com fatores espirituais reais, a gente não pode mentir, a gente não pode enganar, a gente não pode iludir a pessoa. A gente tem que mostrar por A mais B o que realmente está relacionado dentro de N fatores das religiões. Do budismo tibetano ensina isso, do hinduísmo ensina isso, das antigas escolas místicas filosóficas ensinam isso, e tudo isso foi passado por ordens esotéricas no mundo. Por exemplo, a Ordem Rosa Cruz também traz esse ensinamento. Existem outras tradições dessas ordens esotéricas que também trazem esses ensinamentos, onde a pessoa começa a entender. Escritores como Arthur Powell trazem a ideia do corpo de energia, o duplo etérico e tudo mais, onde a pessoa também vai ter um ensinamento, até mesmo pelas antigas escolas anglicanas. Sabe? Tem pastores anglicanos, acho que é um bispo da igreja anglicana, escreveu vários livros trazendo esses ensinamentos. E isso está na história já há muito tempo, estamos falando 200, 300 anos no mínimo. No mínimo. No budismo você vê isso há 4.000 anos atrás. Sabe? Então, assim, até o Ayurveda ensina sobre isso. A gente tem que entender esses princípios e olhar isso aqui sobre uma ótica de um show de mágica puro, simples e com muitas falhas, tá? Muitas falhas. Eu somente acreditaria se ele estivesse num outro quarto, trancado, com a boneca, vendado, e ele só tocando nas partes do corpo de uma boneca e pedisse para que a mulher realmente demonstrasse aonde ela está tocando. Ok? Esse exercício que eu fiz com vocês, de sentir a própria parte do corpo, eu projetei energia eu programei uma energia, uma forma de pensamento para agir sobre a cabeça de vocês e o reflexo disso se dá num principal órgão, que é o sistema respiratório. Então, quem sentiu isso tem um corpo de energia mais suscetível, mais flexível, mais aberto a receber esse tipo de energia. E facilmente pode ser tratado e receber energias de cura, energias projetadas de terapias complementares para poder favorecer o seu mecanismo natural de cura. É sério, tá bom? Então eu espero que vocês tenham sentido mesmo. Quem sabe um dia
eu faço um negócio desse para vocês verem como é legal. O problema de fazer isso, gente, é que sempre vai ter um PNC onde, mesmo a gente fazendo esse experimento com pessoas que não me conhecem, em cômodos diferentes e tudo mais, sempre vai ter um PNC que vai olhar para minha cara e vai falar, foi combinado, o Spook conhece essas pessoas, entendeu? Então eu acho uma puta perda de tempo trazer esse tipo de ensinamento legal para uma internet preconceituosa, homofóbica, racista e diversos outros aspectos que sempre vai vir gente falando merda. Então de novo, é o que um grande professor meu falou e que você também conhece, né? Trazer pérolas a porcos. É uma pena, por isso que existe há 4.000 anos atrás em livros budistas e isso se mantém fechado e restrito somente a praticantes dentro das religiões, dentro das ordens esotéricas e daqueles que realmente trazem o sigilo, o oculto, o misterioso, o místico dentro de si mesmo. É assim, tá? Mas, ok, foi mais um showzinho de mágica dentro de uma pessoa que tem por natureza mentir, enganar, iludir e fazer com que as pessoas passem a acreditar nessa possibilidade. Isso é o mágico. Isso é o mágico, ok? Uma puta diferença para aqueles que trabalham com bioenergia, com projeção de energia, seja na Índia, seja nas Filipinas, seja na China, em hospitais, tratando pessoas, curando pessoas, ajudando pessoas a superar suas enfermidades. É uma puta diferença, ok? Entreter, enquanto outros curam, agem, mudam a vida das pessoas e são elementos facilitadores para que as pessoas tenham uma vida cada vez melhor. Então tá bom, quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora, como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta e um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares ou alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional. Leia-se tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpesadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas essas informações de como os tratamentos são feitos e os respectivos valores disso. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Eu não sou pai de santo, eu não sou espírita, eu não sou paranormal, eu não sou vidente, ok? E eu não sou mágico. A gente trabalha com as práticas integrativas complementares junto ao Ministério da Saúde, visto em diversas portarias que existem desde 2006 até hoje. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos duas formas de doação. Uma delas é o PayPal e outra é o Seja Membro. Ambas encontram-se aqui abaixo. O PayPal é só você copiar o link, vai ser levado ao seu navegador e você pode doar o que você quiser em termos de valores. E o Seja Membro também encontra-se aqui abaixo. Eu acho que até R$8 você consegue fazer essa doação. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.